Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. Hoje, o Poder em Foco entrevista o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Samuel Alcolumbre Tobelem. Ele é senador pelo Democratas do Amapá. Senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, boa noite. Boa noite, Fernando. Eu quero aproveitar essa oportunidade para te parabenizar e também ao SBT por dar a oportunidade aos brasileiros de ter mais um veículo de entrevista que com certeza leva a informação aos quatro cantos do Brasil. Parabéns por esse novo programa. Muito obrigado, senador. Nesta semana que está começando, o governo do presidente Jair Bolsonaro entrega um pacote de medidas econômicas para a fase agora pós-previdência. Qual é a sua expectativa sobre esse pacote e o que o senhor conhece do conteúdo dele neste momento? Na verdade, Fernando, a gente no Parlamento Brasileiro, ao longo dos últimos meses, a gente tem se apoderado das pautas importantes para o país, do ponto de vista do equilíbrio fiscal. O Senado Federal agora, na semana passada, aprovou a reforma da Previdência no Senado com 60 votos. Ela é uma reforma que não é para se comemorar, mas é uma reforma do ponto de vista do ajuste fiscal necessária para proteger, inclusive, as futuras gerações. Portanto, é um sinal claro do Parlamento brasileiro, da política, que nós estamos atentos à questão fiscal do Brasil. Você veja só um orçamento de um país onde está projetado para investimentos discricionários no ano que vem, cerca de 19 bilhões de reais. De um orçamento de 1,5 trilhão de reais. É quase nada. Portanto, o Estado praticamente zero de capacidade de investimento na vida das pessoas, fazendo hospitais, fazendo estradas, melhorando a infraestrutura, a logística do Brasil. Portanto, sem dúvida nenhuma, como sempre dito por todos nós, a reforma da Previdência é um sinal de um ajuste do Estado brasileiro para não caminhar para a insolvência. Já que o senhor está falando da reforma da Previdência, há uma outra emenda constitucional conhecida como PEC paralela, que, entre outras providências, vai servir para estados e municípios. Nesta semana que começa, no dia 6 de novembro, o senhor pretende votar em plenário essa emenda constitucional? A gente está construindo, Fernando, um grande acordo e um entendimento em relação a essa proposta de emenda constitucional que está denominada como PEC paralela. Primeiro eu quero resgatar como nasceu a PEC paralela. A Câmara dos Deputados encaminhou para o Senado Federal a reforma da nova Previdência. Mas no Senado Federal, eu sempre defendi isso, e a maioria dos senadores, como Casa da Federação, a gente precisa compreender, e isso é o sinal dessa nova PEC, que a gente está fazendo um ajuste na PEC da Previdência, que será promulgada, nas contas da União. Mas nós somos uma federação. E a Casa da Federação é o Senado Federal. O Senado Federal fez um gesto com os estados e com os municípios, com o país. Aprovamos a reforma da Previdência, mas paralela à tramitação da reforma da Previdência, nós fizemos um novo texto denominado PEC paralela, onde essencialmente, na sua essência, ela estende a aprovação da reforma da Previdência para estados e municípios. Portanto, até o calendário de votação da PEC em segundo turno, ele tramitou paralelo à tramitação da reforma da Previdência e da PEC paralela. Assim, organizando nos prazos para que a gente pudesse chegar agora no dia 6 de novembro com a reforma da Previdência. Agora, terça-feira. Aprovada, sim, na próxima terça. A reforma da Previdência, o texto principal aprovado, e a gente votar na CCJ no dia 6. O que é que eu quero com essa reforma da Previdência? Fazer justiça e fazer com que os estados e os municípios, que também estão em situação fiscal muito difíceis, que eles possam se incorporar nesse texto, fazendo com que esse ajuste fiscal sirva para a União, estados e municípios. Se você falar em números, a expectativa de economia com a PEC da Previdência do texto principal é de 800 bilhões. Isso. A PEC paralela é de 350 bilhões. Portanto, é um ajuste na União, nos estados e nos municípios. No dia 6, a presidente Simone, acordado com todos os parlamentares, deve votar na CCJ o texto da PEC paralela. Eu fiz um compromisso e estabeleci com os líderes partidários
que a gente pudesse promulgar a PEC principal ainda em novembro. Certo. Temos 3 datas, dia 5 de novembro, dia 12 Segunda-feira, de novembro, terça-feira, né? terça-feira, Isso. na outra terça e na outra terça, 19 de novembro. Se der tudo certo na votação na CCJ no dia 6, abre o caminho para a gente tentar levar para o plenário e num acordo com todos os senadores, porque sabem da nossa responsabilidade com essa emenda constitucional paralela, que é a inclusão dos estados e municípios, tentar quebrar o interstício e ganhar os 7 dias de prazo. Se isso der certo, a gente pode votar pela manhã na CCJ, à tarde com quebra de interstício, se tiver acordo de todos os líderes, votar em primeiro e segundo turno e entregar para a comissão especial na Câmara dos Deputados já a PEC paralela. Se isso tudo correr bem, eu acho que 12 ou 19 de novembro a gente pode marcar a sessão solene especial de promulgação da PEC, da nova PEC, do novo texto constitucional Da do que Previdência. trata a reforma da Previdência. Eu induzi o senhor ao erro que eu falei dia 6, terça-feira. Dia 6 é quarta-feira. Né? Quarta-feira. Então, na quarta-feira, de manhã, na CCJ, e à tarde, talvez, no plenário do Senado, liquida a votação da PEC paralela para estados e municípios. Isso, e aguardamos também um texto de um acordo construído com vários partidos e com vários líderes, de um destaque que o próprio senador Paim levantou, Paulo Paim, do o PT, senador Paulo Paim, do que Rio Grande do Sul. trata da periculosidade e da insalubridade. Então, Sim. a gente vai, o governo está construindo o texto, deve estar pronto, deve encaminhar para o Senado, e a gente também quer caminhar junto com a PEC paralela da Previdência e esse projeto de lei complementar. Certamente é muito importante a Previdência, mas agora vem os outros projetos. Tem um que é muito importante, que é a reforma administrativa, que, entre outras propostas, vai, pelo que a equipe econômica diz, acabar com a estabilidade de novos funcionários públicos. Qual é a sua opinião sobre esse dispositivo? Quando a gente fala de ajustar as contas do Estado brasileiro para ter capacidade de investimento, a gente precisa também fazer essas alterações importantes do ponto de vista da gestão do Estado. O Estado é muito ineficiente. Infelizmente, a sociedade aguarda do Estado e o Estado não consegue dar as respostas necessárias num tempo hábil para a sociedade. Portanto, vários projetos começam e não terminam. A gente aguarda anos obras estruturantes do nosso país em todas as áreas. A reforma administrativa, junto com o novo Pacto Federativo, é sem dúvida nenhuma um tema a ser debatido. A gente precisa conciliar e compreender que o papel de um servidor público é servir ao público. Portanto, é importante dar as tranquilidades e as garantias adequadas a esse servidor, não retroceder para prejudicar nenhum servidor, jamais será o interesse do parlamento brasileiro fazer isso. Nós não podemos retroagir para os atuais. Fazer isso, mas que a gente possa construir um texto que seja amplamente debatido com a sociedade e que essas carreiras de estados, de servidores, que ingressam nos concursos públicos para servir o servidor, que elas possam de fato servir a sociedade brasileira, 210 milhões de brasileiros que aguardam do poder público o desenrolar do papel de um servidor. Mas e a estabilidade, senador? Trabalhar em um texto que possa dar tranquilidade. Por exemplo, eu conheço servidores que são obrigados a cumprir uma carga horária. Então, vou dar falar de um ponto específico que eu acho que tem que ser revisitado e rediscutido nessa reforma administrativa. Eu conheço muitos servidores que têm uma carga horária de 8 horas por dia. Mas ele também, ao longo da vida, se especializou, montou um pequeno negócio, montou uma empresa, e ele topa, ele pessoalmente, abrir mão de um tempo de trabalho dessas 8 horas e, aliado a essa diminuição da carga horária de trabalho, a redução do seu salário. Isso é um debate que nós temos que promover. Porque ele vai produzir muito mais, se ele puder, em vez de 8 horas, trabalhar 4, e as outras 4 horas trabalhar no seu negócio ou no seu empreendimento, produzir muito mais nas 4 horas e autorizando com que possa se reduzir o seu salário. Isso tem que ser discutido, porque é fundamental para que a gente tenha um bom serviço, um bom servidor, feliz trabalhando para atender as pessoas. Inclusive isso se aplicando também, se for pactuado, para a estabilidade.
Também. Eu acho que é uma discussão. Entendi. A gente precisa fazer o mais rápido possível essa discussão. O ministro Paulo Guedes, da Economia, tem dito que é necessário criar, e a PEC aí do Pacto Federativo, da reforma administrativa, essas PECs todas vão criar o Conselho Fiscal da República e haverá a figura do estado de emergência fiscal. Cidades e estados que estejam em situação pré-falimentar vão ao Conselho, o estado é decretado, e aí o governador ou o prefeito vai poder gastar menos, vai ter liberdade eventualmente para reduzir carga horária e até, em alguns casos, demitir funcionários. Qual é a sua opinião? O senhor acha que isso funcionaria? É essa discussão que a gente tem que fazer. A gente não pode imaginar que essa... É mais ou menos isso, o novo como eu falei? Pacto Federativo, sim. Só que são 3 PECs. Estão sendo construídas a várias mãos, com vários profissionais de todas as áreas. O parlamento brasileiro vai conhecer os textos agora, na próxima terça-feira, às 11 horas da manhã. Eu espero receber e que os parlamentares possam compreender qual é o desejo do governo com essa apresentação dessas propostas para o parlamento e a gente rediscutir isso, fazer com que os estados possam emergencialmente se socorrer desse gatilho, digamos assim, que vai ser proposto nessa PEC, por um período de 1 ou 2 anos, a emergencial, e posterior à emergencial, pelo que está se dizendo nos bastidores desse texto, que os estados possam se socorrer dela para emergencialmente fazer essa ascensão a esse estado de emergência, para tentar equilibrar nas suas contas, mas eu acho que a curto e médio prazo a gente vai ter uma transformação nessa questão da gestão dos estados, com a participação do Tribunal de Contas da União, do Supremo. Esse conselho será fundamental para poder prestar conta a cada 3 meses ou a cada 2 meses de como andam as finanças do Brasil, dos estados e dos municípios, para a gente conjuntamente fazer o quê? Socorrer a União. O estado e o município, se estiver quebrado, ele vai buscar a União. E aí vai acabar prejudicando as reformas feitas a nível nacional. Vamos falar daquela emenda constitucional defendida pela equipe econômica que desvincula receitas, ou seja, desobriga o repasse obrigatório em cidades e em estados dos orçamentos locais para saúde, educação, entre outros itens. Qual é a sua avaliação sobre isso? Na verdade, não é, pelo que me foi dito e que será apresentado, não deve ser uma desobrigação dos repasses constitucionais. Ela vai dar a autonomia para o ente gastar o mesmo percentual em saúde e educação, mas que ele possa ter o poder discricionário de fazer essa alternância na alocação do recurso. Seria entre saúde e educação, um vaso comunicante entre eles. Isso, seria o poder discricionário do gestor fazer o investimento desses recursos que são obrigatórios da melhor maneira possível, atender a sua demanda, porque cada demanda em cada cidade, das 5.570 cidades do Brasil, são diferentes umas das outras. E dos estados também. Portanto, será a possibilidade de utilizar o mesmo percentual, mas utilizando conforme a decisão do gestor, ou se mais na saúde, ou se mais na educação, ou manter os índices atuais. Mas sempre dentro de saúde ou educação, não para outras áreas. Não para outras áreas. Esse é o texto que está sendo construído pelo governo, que me foi informado. O senhor acha que nesse formato haverá apoio político dentro do Congresso? Eu acho que há, porque não está tirando um centavo nem de saúde, nem de educação. Ao contrário, está fazendo com que os recursos sejam investidos com mais eficiência. Porque muitas das vezes o gestor é obrigado a gastar aquele percentual mínimo na saúde ou na educação, mas ele já, na saúde, já se sente contemplado pela rede, pela estrutura montada na saúde no município ou no estado. Ele precisa mais recursos na educação. Então, ele vai poder ter o poder discricionário de fazer essa mudança de investimento. Reforma tributária sempre é motivo de muita controvérsia. Eu sei que o senhor tem trabalhado com seus colegas dentro do Congresso, criar uma comissão mista. Como vai funcionar uma comissão mista de senadores e deputados se essa figura sequer existe dentro do orçamento, do regimento da Casa? Fernando, são decisões políticas. A gente tem que discutir o resultado da reforma tributária, que é a simplificação na vida das pessoas. A Câmara dos Deputados tem uma reforma tributária, o Senado tem outra reforma tributária e o governo tem outra reforma tributária. Não se fará uma reforma tributária no Brasil se não tiver o apoio do governo. E não se fará uma reforma tributária no Brasil onde se tem 3 propostas. A minha sugestão
Eu tenho falado com todos os senadores e sei que o presidente Rodrigo também tem falado. E isso, em uma reunião com o ministro Paulo Guedes, ficou muito bem esclarecido. Como vai funcionar assim, essa comissão? É a gente poder ter a capacidade política na relação institucional de criar essa comissão especial, aonde um senador e um deputado Quantos serão, senador? 15 deputados e 15 senadores. Quem vai presidir, Câmara ou Senado? É isso que está sendo construído. A gente está construindo para ver quem fica com a presidência e a relatoria. E quem fica com a relatoria, mas o importante será o resultado. Portanto, eu acho que estabelecer uma comissão mista é um gesto, o simbolismo da comissão mista é o simbolismo de quem quer fazer as coisas acontecerem. Porque se ficarmos debatendo 3 reformas, não vamos ter nenhuma. E daí essa comissão mista? 15 senadores, 15 deputados, um senador e um deputado presidente e relatores ali. Com prazo estabelecido. Com prazo de quanto tempo? 90 a 120 dias, eu acho que é um prazo razoável para debater uma matéria dessa. Tanto do ponto de vista do Senado, da sua proposta no Senado, quanto da proposta da Câmara e a proposta do governo. Estamos já em novembro. Quando é que é a sua expectativa de poder instalar essa comissão, ela começar a trabalhar? Até porque vem o final do ano, tem o recesso. Qual é o cronograma disso? Essas estão sendo discutidas desde o começo do ano, tanto na Câmara quanto no Senado. Essa matéria tem sido debatida, são feitas audiências públicas. Há já, do ponto de vista do parlamento, do ponto de vista legislativo, já há textos em relação à proposta na Câmara e no Senado. Mas quando o senhor acha que começa a funcionar a comissão? Eu acho que se a gente, na terça-feira, conseguir conciliar... Já agora? Agora, na terça-feira. Conseguir conciliar a constituição da comissão, na próxima terça a gente pode anunciar a comissão, os partidos indicarem os membros da comissão, e a gente estabelecer entre 90 e 120 dias para apresentar, de fato, um texto que seja conciliatório, um texto que possa conciliar as propostas e que tenha voto. Porque e daí onde é que vai começar a tramitar a proposta que vai sair dessa comissão? Quando constituir esse novo texto de conciliação, naturalmente essa matéria tem que começar na Câmara dos Deputados, porque regimentalmente uma proposta de emenda constitucional ela que viria do Executivo. O Executivo na abraçaria o relatório e apresentaria. Ou um parlamentar apresentaria o relatório, como nós queremos fazer com os textos das PECs no Senado. Entendi. Estou imaginando, então, 90 a 120 dias, tem o recesso no meio, final do ano, estamos falando de março, abril do ano que vem? Eu acho que a gente pode ter esse texto no primeiro semestre do ano que vem, amplamente discutido e colocado para ser votado com a conciliação de um parlamento que quer fazer as coisas acontecerem. Agora, do ponto de vista da proposta em si, do conteúdo da reforma tributária, o senhor tem alguma simpatia maior por algum item que o senhor acha o principal e esse não pode ser descartado? É a simplificação. A gente tem que ver essa reforma tributária como um caminho para a simplificação. Ninguém aguenta dezenas de portarias, dezenas de instruções normativas. São resoluções, são vários modelos, em cada estado é um jeito, em cada município é outro jeito. A União. Então, assim, a simplificação vai fazer com que possa dar tranquilidade para o investidor e segurança jurídica para que ele possa, a partir da simplificação, investir no Brasil. Está terminantemente descartada aquela proposta de criar um imposto sobre transações financeiras? Não passa no Congresso, não tem. Não é. O brasileiro não aguenta pagar mais um imposto. O ministro Paulo Guedes argumenta sempre, ninguém quer aumentar imposto, só que nós precisamos ter uma saída para compensar a redução dos encargos sobre a folha de salários que as empresas têm. Como é que se compensa isso? Ele propunha usar esse imposto sobre transações para pagar essa redução. É o que nós vamos fazer no texto da PEC, que vai ser entregue no Senado na terça-feira. Lá tem uma proposta de criação de um fundo de compensação, ou até mesmo 2 fundos de compensação. Como funciona isso? E esse fundo de compensação, a partir da exploração do petróleo também, começará com 30% até 70% em 8 anos, na divisão para os estados e para os municípios, que é parte do Pacto Federativo e da descentralização dos recursos. E a partir desses... Mas esse dinheiro vai para os estados e para os municípios. E a partir desses recursos também, a gente possa criar um fundo com o gatilho da PEC, da emergencial, que suspende por 2 anos o reajuste de servidor e outros temas relacionados aos servidores, que o cálculo no primeiro ano de economia, nós estamos falando de 25 bilhões de reais e no segundo ano de 50 bilhões de reais. Então você tem aí mais 75 bilhões de reais
que podem compor um fundo para fazer esse equilíbrio e esse ajuste nessa relação. Daí poder reduzir, digamos, o encargo do INSS sobre a folha de salários e esse dinheiro cobriria isso daí? Seria um fundo para compensação, para servir para a reforma tributária, para estados e municípios na compensação entre 10 ou 15 ou 20 anos nesse fundo de reserva, para diminuir as perdas de quem vai perder mais e equilibrar essa conta no final, para a gente ter uma reforma que possa simplificar os impostos. Deixa eu entender uma coisa. E no caso do INSS, que incide sobre a folha de salário, seria um fundo desses também que iria ajudar? Não, o fundo da exploração do petróleo é um e o fundo da PEC emergencial é outro. Portanto, Certo. é fazer uma equação que possa equilibrar essas possíveis perdas de algum setor. Porque hoje é 20% que é de encargo sobre folha de salários do INSS, é o maior encargo sobre folha. O petróleo é finito e também estamos no momento de transição para outras fontes energéticas. Como é que no longo prazo isso se sustenta? É 10 anos a 15 anos. É um fundo de compensação para fazer esse ajuste daquele que vai perder mais, porque senão essa reforma tributária é discutida há 30 anos. Ela não sai porque quem perde não deixa que ela aconteça. Se você criar uma válvula de escape, você vai ter um caminho. E aí é mais fácil conciliar tendo um caminho de resolver aqueles que estão perdendo. Entendi. Mudança no Código Penal para evitar a prescrição de crimes que têm recursos apresentados pelos defensores ad infinitum aí nas cortes superiores. O senhor é a favor dessa mudança no Código Penal e ela pode ser votada rapidamente? Eu conversei ontem com o presidente Rodrigo Maia sobre esse assunto. Há já na Casa, no Senado Federal, uma proposta que é mais ampla do que isso. E agora, nessa semana que passou, a gente conversou um pouco com alguns senadores e combinamos uma reunião para terça pela manhã, logo cedo, para ver se a gente consegue destacar parte de um texto, que é de uma proposta de emenda, uma proposta do senador Álvaro Dias, que ela é um pouco mais ampla do que a questão da prescrição da pena a partir do momento que você tem uma condenação e um recurso extraordinário para o STJ ou para o Supremo. E há um sentimento do Senado, dos parlamentares na terça-feira, se for possível destacar esse trecho, da gente tentar levar ou para a CCJ, ou, como dito por alguns consultores, direto para o plenário para fazer essa votação. Então, a Câmara tem esse sentimento também, eu conversei com o Rodrigo, e no Senado há uma conversa bem adiantada sobre isso. E ele, Rodrigo Maia, acha que tudo bem, o Senado aprova e vai lá. Se começar no Senado, vai para a Câmara. Entendi. Mas na Câmara também estão procurando um texto que possa conciliar essa questão ou apresentar até mesmo um novo texto. De 0 a 10, a chance disso realmente prosperar agora em novembro? Na terça-feira, 10 horas da manhã, a gente vai saber. Eu acho que tem chance. Entendi. Chance grande. Se o Supremo, nesta semana aí que está começando, decidir que vale o trânsito em julgado, ou seja, todo condenado tem direito de recorrer até o Supremo antes de ser preso, qual é o recado que a sociedade vai entender disso? O Supremo está interpretando a Constituição. Não, mas e a sociedade vai achar o quê? Eu acho que a sociedade tem toda a legitimidade de criticar ou de elogiar. É por isso que nós vivemos numa democracia. Então eu respeito a opinião das pessoas e reconheço que cada um tem a liberdade de se manifestar, de se expressar. E o senhor tem uma posição sobre isso? Não, a decisão do Supremo será a decisão que todos nós teremos que acolher. Mas o Senado vai fazer, com certeza, sem dúvida nenhuma, tem feito a conciliação e a pacificação do Brasil, tentando votar temas que possam melhorar a vida das pessoas, dos brasileiros. Eles estão aguardando da política. Isso é uma questão jurídica. E se o Supremo Tribunal Federal, por um acaso, vir a decidir que o trânsito em julgado é o caminho de levar aquele condenado para a prisão, será uma decisão da interpretação do Supremo Tribunal Federal em relação à nossa Constituição. Senador, nós vamos agora fazer um brevíssimo intervalo. O Poder em Foco volta já já. Poder em Foco está de volta. Este é um programa de entrevistas do SBT e do jornal digital Poder 360 e nesta edição eu entrevisto o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Presidente Alcolumbre,
Estávamos falando antes do intervalo sobre o judiciário, prisão após segunda instância. Vamos falar um pouco do projeto anticrime que tem sido muito comentado este ano inteiro. O senhor conhece o conteúdo, certamente. Tem algum item que o senhor acha que vai passar com certeza? E tem alguma coisa que o senhor acha que vai ser derrubada no Congresso? Eu recebi o ministro Sérgio Moro quando ele foi levar a proposta do projeto anticrime. E eu, na conversa com o ministro Sérgio Moro, eu relatei para ele que, nesse momento, o Senado da República estava debruçado em relação a ajudar a construção de um texto da reforma da Previdência. E eu sei que tem uma comissão constituída na Câmara dos Deputados, que já tiveram várias audiências e que eles estão lá debruçados sobre o projeto como um todo. Portanto, os debates nas comissões desse projeto, eles acontecem na CCJ do Senado, porque eu sei que há propostas de senadores que coincidem com o texto da proposta apresentada pelo ministro da Justiça. Mas eu te confesso, Fernando, que o presidente do Senado ele é um clínico geral. Ele tem que saber de tudo um pouco o que está acontecendo e tentando ser o mediador dos conflitos. Deixa eu ajudar o clínico geral, vou perguntar de não é uma enfermidade, de um item específico. Muito se fala sobre o instrumento conhecido como excludente de ilicitude, que será mais explicitado no pacote anticrime, ou seja, para quem nos assiste entender, permitir que em situações bem definidas um policial não seja punido caso acabe provocando uma morte em serviço. Esse excludente de ilicitude agrada ao senhor? Olha, as pessoas que eu converso em relação a esse ponto específico do pacote anticrime, eles têm muitas ponderações a fazer em relação a esse ponto específico da proposta. Eu acho que esse tema já há um consenso na Câmara e no Senado em relação a ele não passar em uma possível votação na Câmara dos Deputados, já virá da Câmara talvez esse projeto, já com essa parte desse texto excluído. Presidente, o senhor esteve como presidente da República na ausência do presidente Bolsonaro, do presidente Rodrigo Maia, do vice-presidente Mourão, por alguns dias lá no Palácio do Planalto. Quando esteve lá, visitou o Nordeste por conta desse desastre ecológico que aconteceu com o derramamento de óleo. Qual foi sua impressão ao visitar os locais afetados e como, na época, nos dias em que esteve como presidente, teve a impressão de que o governo federal atuou como deveria ou não? Fernando, primeiro foi uma honra e um privilégio para mim ter passado 72 horas como presidente da República do meu país. Eu pensei muito o que é que eu poderia fazer que fosse um gesto simbólico nessa passagem pela presidência da República, no exercício da presidência da República, na ausência do presidente Bolsonaro, do vice-presidente Mourão e do presidente Rodrigo. E imaginei que uma visita ao Nordeste nesse momento, dessa tragédia ambiental, eu acho que é a maior tragédia ambiental que já aconteceu no nosso país, porque a gente está falando do que a gente está vendo. Só que tem muita coisa que a gente não está vendo. O presidente Collor fez um discurso lá em Alagoas, o senador Collor, ex-presidente Collor, que a preocupação dele era com os arrecifes e com os corais. Então são coisas que a gente não está vendo, que podem levar 50, 100, 200 anos para se recuperar. Então eu pensei de que eu vou visitar o Nordeste para fazer um gesto com os nordestinos dessa tragédia que aconteceu. Eu também sei e busquei informações nesses últimos dias sobre esse acontecimento. É um acontecimento inédito, extraordinário, sem precedentes. A reação do governo foi na medida correta? As pessoas me perguntaram o que é que o governo estava fazendo para ajudar. O governo tem 15 navios, helicópteros, tem militares. Mas eu fui lá. Era a presença do presidente da República, que tem esse aparato do Estado ajudando a conter. É o que a gente pode fazer nesse momento. É a contenção dos danos, é diminuir os danos. E quando eu caminhei, tanto em Alagoas quanto em Sergipe, que eu fui às praias, foi de mostrar para os nordestinos que o Estado brasileiro estava presente, mesmo estando na representação
do IBAMA, do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente, de 6 ministros que foram ao Nordeste, do próprio ministro do Meio Ambiente, que foi 8 vezes nesse período. E o que é que eu pensei? A gente precisava fazer um gesto concreto. E apoiado pelo governo, a gente fez um decreto presidencial no exercício da presidência da República para ajudar os pescadores. Então, eu acho que foi o simbolismo da presença do presidente da República e um fato concreto, que é o decreto que prorroga extraordinariamente por 2 meses o seguro-defeso a 60 mil pescadores do Nordeste. Isso dá uma monta de 120 milhões de reais, que vão minimizar também os danos desses pescadores que subsistem da pesca e que, com certeza, será muito bem-vindo esses 2 meses a mais de pagamento de um salário mínimo desse seguro-defeso extraordinário. Eu vi o que está sendo feito. Há um esforço muito grande de vários atores envolvidos. A comunidade, os voluntários estão ajudando muito. É preciso só ter a consciência de ajudar com que esses voluntários possam estar protegidos na defesa do nosso Nordeste, da nossa praia. Mas é um dano irreparável, porque é um dano econômico, Claro. é um dano social e é um dano ambiental inédito na história do Brasil. Então, do ponto de vista do Estado, está sendo feito o que é possível fazer, remediar os danos. E esses fatos isolados, essas ponderações e esses atos, como o seguro-defeso para os pescadores, também é um gesto do Estado com esses trabalhadores do Nordeste brasileiro. Presidente Davi Alcolumbre, existe alguma possibilidade de pautas de costumes avançarem no Senado, como, por exemplo, a lei do aborto, drogas e assuntos correlatos? A gente está no Senado Federal, a gente conseguiu construir com os líderes partidários um acordo de pautas importantes, especialmente pautas econômicas e agora, notadamente, pautas sociais. A gente está buscando fazer com que as desigualdades possam diminuir no Brasil. Agora mesmo a gente tem acompanhado e lutado para que os recursos do programa Minha Casa Minha Vida eles sejam garantidos e ampliados para a gente fazer habitação popular para as famílias carentes no Brasil. Então, são lutas que a gente vem travando todos os dias, que muitas das vezes não aparecem no noticiário, mas que nós estamos travando diariamente. O Senado Federal está focado nessas pautas econômicas, pautas sociais e pautas do Pacto Federativo. A votação da cessão onerosa, Fernando, da distribuição dos recursos, foi o primeiro gesto do Parlamento brasileiro com a distribuição dos recursos para estados e municípios. Esse recurso extraordinário será distribuído quase 22 bilhões de reais para prefeitos e governadores por todo o Brasil. Era uma riqueza que poderia ficar sob o controle e a tutela da União, e nesse entendimento com a equipe econômica, especialmente com o ministro Paulo Guedes, que trata dessa distribuição e dessa descentralização dos recursos, que é uma pauta nossa, do parlamento, e principalmente minha como municipalista, porque eu sei que a vida das pessoas acontece aonde elas vivem. Portanto, o Senado tem lutado para fazer essa pauta de ajuste de equilíbrio fiscal, atrelados ao Pacto Federativo, e lutar para a gente diminuir as desigualdades sociais do nosso Brasil. Senador, o Poder em Foco terá mais um pequeno intervalo. Volta já já. Poder em Foco está de volta e este é um programa de entrevistas do SBT e do jornal digital Poder 360, e nesta edição eu converso com o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Senador, como a sua religiosidade influi no seu trabalho diário como político no comando do Senado? Fernando, a gente vive num estado laico e a gente precisa respeitar as pessoas, independente da sua religião e do seu credo. Eu estou tendo a honra de estar na presidência do Senado e eu sou judeu, de imigrantes que vieram há mais de 100 anos atrás e se estabeleceram lá no meu estado, no estado do Amapá, aqui no extremo norte do nosso país. É o único estado do Brasil que tem fronteira com a Europa. Nós fazemos fronteira com a Guiana Francesa,
que é um pedacinho da Europa ali na Amazônia. E como presidente do Senado e como senador, eu tento pautar a minha conduta e a minha atuação com base no respeito. Porque eu acho que o respeito, a humildade e o respeito são importantes na relação e no trato com as pessoas. Eu sempre me mantive respeitando o direito dos outros, porque eu aprendi que o seu direito começa quando termina o meu. Então, a gente consegue conciliar no parlamento, como presidente do Senado e presidente do Congresso, essa relação de carinho e de respeito. Agora mesmo, eu tive a honra e o privilégio de viajar a Roma, alguns dias atrás, na delegação do vice-presidente Mourão, para a canonização da primeira santa brasileira, Irmã Dulce dos Pobres. Então, assim, havia até uma contradição, um judeu em uma solenidade de canonização de uma santa brasileira. Mas era a representação do Congresso brasileiro, do chefe de um poder, acompanhando o vice-presidente da República em uma viagem oficial, que eu tenho certeza absoluta que milhões de brasileiros acompanharam, porque apesar de sabermos que o Estado é laico, o Brasil é o maior país católico do mundo. Portanto, eu tenho certeza que como representante de um poder, chefe de um poder, eu fiz o que deveria ser feito. Então, a gente busca a conciliação, a gente busca o entendimento e, com certeza, a história do povo hebreu tem me ajudado muito a entender os diferentes e respeitar as posições contrárias. O senhor falou muito em buscar a conciliação, o entendimento. Nós estamos num momento em que a política anda muito polarizada. O presidente da República é uma pessoa que gosta da guerra, sempre fala com muito vigor as suas posições. O senhor acha que o Brasil, a política, neste momento, está sendo bem conduzida pelo presidente Jair Bolsonaro no comando do país? O que eu falo sempre, em todas as reuniões, o presidente Bolsonaro ele foi eleito presidente da República. A gente que faz política e que acredita na democracia tem que respeitar voto. O presidente Bolsonaro disputou a eleição e venceu a eleição no voto, democraticamente. Os brasileiros foram às urnas e deram um mandato para o presidente de 4 anos. A gente tem que respeitar isso, foi a vontade popular. O que eu tento fazer ao longo desses meses é fazer a conciliação, é ser o algodão entre os cristais nessa relação institucional. Tenho buscado fazer isso desde o primeiro dia, fiz sempre na política, mas agora como presidente do Senado... O senhor tem dado algum conselho para o presidente Bolsonaro? Não, o presidente Bolsonaro é uma pessoa experimentada, ele sabe. Tem um ditado lá no meu estado que a gente diz assim, você consegue mudar essa pessoa até os 15 anos. Depois dos 15 anos você não consegue mudar, você consegue conversar. Então o que eu tenho buscado é conversar com todos os atores, todos, até aqueles que são radicais em uma posição, e tento apresentar um caminho de consenso, porque se a gente ficar discutindo os nossos dissensos, a gente não vai construir consenso. Então eu compreendo a posição do presidente, ele tem uma forma, uma metodologia de fazer, e eu, nesse exercício do cargo de presidente do Senado e de chefe de um poder, eu vou aproveitar todos os dias para buscar a conciliação e o entendimento, porque no final a conciliação e o entendimento dará o resultado que a sociedade espera de todos nós, que nos comprometemos a fazer isso quando nos candidatamos a um cargo eletivo. Nesse momento de grande polarização, os políticos são sempre muito, enfim, colocados na berlinda e nas redes sociais, às vezes recebem críticas. O que o Congresso, o que o Senado poderia fazer como um gesto para melhorar a imagem dos políticos, para que a população entendesse assim? E eu vou citar um caso, porque eu sei que no Senado tem esse projeto, Álvaro Dias, senador, Randolfo Rodrigues, falam em diminuir o número de senadores, por exemplo, para fazer um gesto para a sociedade. O senhor é a favor? Fernando, não é isso que vai resolver. Eu respeito a opinião de todas as pessoas, como disse para você. O que vai resolver o problema dos brasileiros não é diminuir a quantidade de parlamentares. É a gente fazer o que tem que ser feito, ter coragem de enfrentar temas espinhosos, como todos nós tivemos, sobre a reforma da Previdência, que não é um tema fácil de falar, mas tivemos a coragem de fazer os ajustes. E agora vamos colher os ajustes, porque o mundo aguardava essa reforma para investir no Brasil. Sabe o que vai resolver o problema dos brasileiros? É a gente fazer a economia girar, é a gente fazer o trabalhador que está desempregado hoje ter uma carteira de trabalho, volte a trabalhar.
é ele ter a condição de levar o sustento para sua casa, porque ter o trabalho é ter dignidade, de criar o seu filho, de dar melhores condições. Quando a gente diminuir as desigualdades, a gente diminuir os desempregados brasileiros, a gente vai ter uma sociedade cumprimentando e parabenizando o parlamento. E isso a gente está buscando todos os dias. E não é uma diminuição de parlamentares que vai gerar os empregos no Brasil. Tem alguma coisa no sistema político que poderia ser aperfeiçoada e que o senhor recomendaria? Eu acho que a gente tem muitos partidos políticos no Brasil. Eu acho que essa eleição municipal agora, que está proibido a coligação partidária, eu acho que a gente vai conseguir fazer um enxugamento natural dos partidos políticos nessa e em 2022. Se a gente puder ter um Estado, 34 partidos políticos que se confundem. E mais de 70 querendo ser criados. Enfim, isso. Eu acho que se a gente tivesse 10 ou 12 partidos políticos no Brasil, a gente poderia construir, do ponto de vista da democracia e da estrutura partidária, um modelo que pudesse ter mais conectividade com a sociedade e com as propostas do Estatuto do Partido. E o seu Partido Democratas, que foi PFL antigamente, ajudou a reconstruir a democracia civil no Brasil. Qual o plano do Democratas agora, no ano que vem, 2020, para prefeitos e em 2022? Cada dia com a sua agonia. O Democratas está construindo uma base sólida no Brasil. O presidente Antônio Carlos Magalhães Neto, que é prefeito de Salvador e presidente do Democratas, tem viajado todo o Brasil. A nossa missão agora, do ponto de vista partidário, é fazer as filiações necessárias de quadros que queiram participar da política, porque também é muito fácil criticar a política, mas eu quero ver atravessar para o outro lado do balcão para fazer as coisas acontecerem. E não tem outro caminho de você mudar a vida das pessoas que não seja através de decisões políticas. Então, é convidar grandes quadros, tentar fazer o maior número de prefeitos nas grandes cidades, mas fazer por todo o Brasil, grande número de vereadores, se organizar para construir 2022. Como cada dia com a sua agonia, vamos tentar sair com um resultado muito positivo em 2020, para a gente pensar o que fazer em 2022. Tenho ouvido muito que em 2022 pode ter algum candidato a presidente. E às vezes eu ouço até Antônio Carlos Magalhães Neto falando do apresentador de TV Luciano Huck. Qual é a sua opinião? Acho que está muito longe. Eu acho que a construção da eleição de 2022 se dará a partir do resultado de 2020. Os partidos que forem bem-sucedidos em 2020, eles naturalmente estão pavimentando o caminho para a eleição, não só presidencial, mas das bancadas na Câmara, nos Senados e nos governos estaduais. Senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, muito obrigado por sua presença aqui no Poder em Foco. E eu agradeço principalmente, especialmente a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui neste horário. E também lembro que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. E no próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com grandes personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês aqui. Até lá e boa semana a todos.